Oi, pessoal. Então, prosseguindo com a aula, a gente vai tratar dos últimos exemplos, né, de aplicação de valor esperado e variância. Então, nesse exemplo, a gente considera uma urna com B bolas brancas e V bolas vermelhas. Tem duas perguntas, né? Qual é o número médio de bolas brancas se a gente fizer N extrações com reposição? Tá? Ou seja, eu tenho B bolas brancas e V bolas vermelhas, então no total tem B mais V bolas, né? E eu pergunto qual o número médio de bolas brancas se a gente fizer N extrações com reposição. E se as extrações forem feitas sem reposição, tá? Então são dois cenários. Então, para a gente começar a tratar do problema, vamos tratar da variável aleatória que representa cada uma das N retiradas. Então, seja xi um indicador de que na iésima extração a bola é branca. Então, xi é um indicador, ou seja, é 1 ou 0, vai ser 1 se a iésima bola é branca e 0 caso contrário, caso a iésima bola seja vermelha, tá bom? Então, como x é uma indicadora, ou seja, x só pode assumir dois valores, 1 ou 0, x tem distribuição Bernoulli, tá? xi tem distribuição Bernoulli para todo i, tá? Então, xi tem distribuição de Bernoulli para todo i pertencente a 1 até n, tá? Bom, se ele tem uma distribuição Bernoulli, essa distribuição tem uma probabilidade de sucesso. E o que é o sucesso? Bom, a probabilidade de sucesso fica sendo... o sucesso é retirar a bola branca, porque eu estou contando, né? Eu quero contar qual o número médio de bolas brancas, então vou definir o sucesso como retirar a bola branca. Então a probabilidade de sucesso é, por exemplo, P de sucesso para o x1 seria no primeiro lançamento eu retirar uma bola branca. Essa probabilidade é B sobre V mais B. E para o x2? Bom, para o x2 é a mesma coisa, concorda? Porque foi aquela questão que a gente discutiu, acho que é na aula 1 ou na aula 2. Você vai pensar, né? Você vai retirar N bolas, tá? Então aqui é bola 1, bola 2, 3 até N. Então qual é a chance de vir uma bola branca na primeira jogada, tá? Essa chance é B sobre V mais B. Tá? É a proporção de bolas brancas no total de bolas da minha urna. Isso na primeira. E na segunda? Bom, na segunda é a mesma coisa, porque eu não foi dada com a informação que saiu na primeira retirada, tá certo? Então, marginalmente, a probabilidade de eu retirar a bola branca na segunda é a mesma da probabilidade de eu jogar a bola branca na primeira, tudo bem? A gente tinha discutido isso lá atrás, né? A gente até fez a continha para mostrar que dava a mesma coisa, mas intuitivamente é isso que está contando. Se, por exemplo, eu tiver metade, né? Metade a bola branca e metade bolas vermelhas. Então, no primeiro lançamento, na primeira retirada, a chance é a mesma, né, de vermelho e a mesma de branco, então 50%. Se eu for olhar a segunda retirada sem saber o que caiu na primeira, é a mesma coisa, porque tem metade das bolas, então na segunda jogada, a princípio, como eu não sei o que veio na primeira, a chance é a mesma, meio. Ou seja, a chance é a mesma, não importa em qual jogada eu esteja observando, tá? Então aqui, esses x's todos vão ter a mesma distribuição Bernoulli, tá? O que vai mudar é a dependência entre as x's, tudo bem? Porque se, por exemplo, tiver saído B-1, se tiver saído, sei lá, B bolas brancas já, né, sei lá, no 10º lançamento, eu sei, por exemplo, que no próximo lançamento não pode ser branco. Então, se não tiver reposição, né, vai ter uma relação de dependência entre as x's. E se tiver reposição, não vai ter dependência. Então, essa que é a diferença das duas perguntas. Mas, em todo caso, a gente viu que o xi é Bernoulli com essa probabilidade de sucesso. Todos os x's, tá? E aí, o que acontece? Eu estou perguntando qual o número médio de bolas brancas se a gente fizer N extrações. Então, como é que eu vou saber qual é o número médio a partir das x's? Como cada xi indica se a bola é branca, se eu somar todos os x's, eu vou somar, ou vai ser 0 ou vai ser 1 cada parcela dessas. Então o valor da soma é a quantidade de uns, ou seja, é a quantidade de bolas brancas. Ou seja, a quantidade de bolas brancas que eu vou definir como x é igual ao somatório de xi,
Então, vou definir aqui X é a quantidade de bolas brancas. Tá? Então, é só somar as indicadoras. Bom, e aí vamos ver, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Como as extrações são com... Vamos tratar primeiro com reposição. As variáveis aleatórias x1 até xn são todas Bernoullis, independentes de parâmetro b sobre b mais v. Isso é a probabilidade de sucesso, é o parâmetro da Bernoulli. Então, um total de bolas brancas é a soma, tá, do xis. E aí, pela linearidade da esperança, que é isso que ele está perguntando, né? Qual o número médio de bolas brancas quando fazemos essas n extrações? Vai dar o valor esperado de x, que é o valor esperado da soma do xis. E a gente viu que combinações lineares dentro do valor esperado mantém a mesma combinação linear dos valores esperados de dentro, ou seja, você sempre pode tirar uma soma para fora do valor esperado, tá? Então vai dar a soma do valor esperado do xi, e cada xi é Bernoulli, com essa probabilidade de sucesso. Ou seja, isso aqui vai dar, para todo xi, isso aqui vai dar o mesmo valor, vai dar b sobre b mais v. Tá? Como eu estou somando n vezes, deu n vezes b sobre b mais v. Tá? Esse foi o valor esperado. Bom, ok. Então, o que aconteceu, né? Com reposição, eu poderia calcular assim, né? Com reposição, eu sei que x é binomial, tá? Porque exatamente essa é a definição da binomial. É você contar quantas bolas brancas saem numa urna em que cada retirada é independente. Então, se eu tiver com reposição, né, eu tenho independência para o xis, e aí o x vai ser binomial, eu poderia calcular também dessa forma, o valor esperado de x na binomial a gente já fez a conta, dá n vezes a probabilidade de sucesso, tá? Então deu n b sobre b mais v, igual se eu fizesse usando as propriedades do valor esperado. E agora se eu fizer sem reposição, o que acontece? Bom, sem reposição vale a mesma decomposição, concorda? Tá? Porque independe da independência, como eu posso dizer isso? Independe da independência, né? Quer dizer que não importa se tem independência ou não. O x, que é o, se eu escrever o x como somatório de xis, onde x indica bola branca no 20º lançamento, isso aqui sempre vai representar o número de bolas que saíram. Então, o x, nesse caso, ele também vai ser o número de bolas brancas caso eu faça o experimento sem reposição. O que vai mudar é a distribuição de x, tá? Mas como x vai poder ser escrito como somatório de xi, igual no caso anterior, eu vou poder repetir a mesma conta. O valor esperado de x é igual ao valor esperado do somatório de xi, que vai dar o somatório dos de xi, né? E aí cada xi vai ser Bernoulli, então vai dar a mesma coisa, tá? Deu a mesma coisa só porque o valor esperado aqui, né? Ele não usa nada de independência. A independência não altera nada nessa decomposição, tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai ter que as variáveis aleatórias x1 até xn continuam sendo Bernoulli de parâmetro p dividido por b mais v, né? E aí o valor esperado coincide, tá? Então, o que acontece? Então, sob as duas hipóteses, né, o valor esperado é o mesmo, tá? O valor esperado do número de bolas brancas é o mesmo. A única diferença é que quando eu tenho independência, o x é binomial, tá? E quando eu não tenho independência, ou seja, quando eu faço as retiradas sem repor as bolas na urna, aí os xis vão ser dependentes, tá? Então eu vou ter x1, x2 até xn dependentes. E aí a gente já viu, né? Qual é a distribuição do x nesse caso? O x fica sendo o número de bolas brancas numa amostra de tamanho n, sem reposição, a partir de uma urna que tem b bolas brancas
V bolas vermelhas, né? Então, isso é exatamente a definição da hipergeométrica, lembra? A hipergeométrica ela é um caso mais geral da binomial em que a gente não tem mais a independência, tá? Em que ao invés de você retirar a bola da urna e colocar de novo, você não repõe. Então, ela é uma hipergeométrica. E quais são os parâmetros da hipergeométrica? Quais são as quantidades numéricas que definem a hipergeo? É o número de objetos especiais que eu tenho, que é o B, ou seja, os especiais é o que eu estou contando, né? Bola branca. O número dos outros objetos, que são as bolas vermelhas, tá? E o nzinho, que é o número de objetos que eu vou sortear, tá? E aqui só o comentário, né? O número de objetos que eu vou sortear, como eu não estou repondo, eu posso sortear no máximo a quantidade de objetos da urna, que é B mais V. Então, o N tem que ser menor ou igual a B mais V, tá? Então, eu poderia fazer pela definição do valor esperado nesse caso. Como é que seria isso? Eu botaria P de X, eu teria que calcular quem é o P de X, né? Quem é Px de X, para depois jogar na definição de valor esperado. Então, a gente viu, né, que o Px de X é o quê? Se x é igual a x, quer dizer que eu sorteei x bolas brancas. Então, isso é o número de vezes que a quantidade de escolhas de x objetos dentre as minhas b bolas brancas e n menos x objetos dentre as minhas v bolas vermelhas, tá? Essa é a quantidade de elementos do evento, que significa escolher x bolas brancas, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é quantas escolhas de amostra de tamanho n eu tenho num total de B mais V bolas, tá? Da urna. Então, isso aqui seria o Px igual a x. Então, eu poderia jogar isso dentro da fórmula do valor esperado. O valor esperado é o que? O somatório sobre o suporte da variável aleatória x, e aqui de x vezes P de x igual a x. Então, eu substituiria aqui dentro por isso aqui, e teria que fazer essa conta que seria horrorosa, né? Somatório, x vezes tudo isso aqui. Então, teria que fazer uma série de simplificações e fazer uma coisa bem esperta para poder calcular qual é esse valor esperado. Ao invés disso, eu fiz esse atalho aqui, tá? De trabalhar como sendo Bernoullis e que eu estou somando essas n Bernoullis, tá? Um detalhe é que o suporte seria o quê? A quantidade na hipergeométrica, né? Eu estou sorteando x bolas, né? Numa urna que tem B bolas brancas, eu tô retirando x bolas brancas. Então, esse x vai ser no mínimo 0, né? Porque eu posso retirar 0 bolas brancas, até toda a minha amostra ser branca, ou então seria o mínimo, né, entre N e B. Esse mínimo entre N e B, por quê? Porque se Bzinho for igual a, sei lá, 10, e eu for retirar só uma amostra só de tamanho 3, tá? Então, eu vou somar até 3, tá? Porque não vai ter como. Se eu estou retirando só 3 bolas, não tem como dar mais do que 3 bolas brancas. Então, isso aqui, se o B for igual a 3 e o N for igual... Então, se o B for igual a, sei lá, 10 e o N for igual a 3, aqui eu vou somar até 3. Tá? Porque o máximo de bolas brancas que eu vou poder retirar é igual a Nzinho. Enquanto que, se eu tiver invertido, né? Ou seja, se eu tiver o B igual a 3 e o N igual a 10, então eu não vou conseguir retirar uma amostra de tamanho 10. Eu não vou conseguir retirar, 10 bolas brancas, tá? Não vai dar. Eu vou conseguir tirar no máximo 3. Então, aqui, quando eu tiver que somar, né, o suporte da variável aleatória, eu tenho que ir até o mínimo, né, desses dois valores. Então, é um caminho muito mais difícil. Calcular isso aqui é bem mais complicado. Tá? Você tem vários detalhes. E então, isso aí é só para mostrar que, sabendo as propriedades de valor esperado, eu consigo calcular de forma muito mais fácil, tá? Qual é o valor esperado de x, tá? A gente vai ver com mais calma a independência de variáveis aleatórias, tá bom? Que vai justificar o fato, lá na frente, né, que vai justificar o fato de, se eu tiver x como um somatório de n Bernoullis independentes, né, a variável aleatória x vai ter distribuição binomial NP,
tá? Em que P é a probabilidade de sucesso daquelas Bernoullis que você está mostrando, tá? Se todas as Bernoullis forem com a mesma probabilidade de sucesso, a soma de N Bernoullis independentes com a mesma probabilidade de sucesso dá uma binomial NP, em que P é a probabilidade de sucesso das Bernoullis, tá? Bom, então vamos para o próximo exemplo. É o paradoxo de São Petersburgo. Bom, então isso aqui é uma aplicação bem simples de valor esperado, né? Que significa o quê? Bom, suponha que a gente tem uma moeda honesta jogada repetidas vezes até que saia a primeira cara. Então o jogo paga 2 elevado a n reais se a primeira cara aparece na n-ésima jogada, tá? E aí o lucro, a pergunta é qual o lucro médio ao jogar esse jogo, ou qual o lucro esperado quando você joga esse jogo, tá? E aí a segunda pergunta é qual é o preço que o indivíduo pagaria para entrar neste jogo, tá? Ou seja, vamos lá, vamos resolver a primeira pergunta. O jogo paga 2 elevado a n reais se a primeira cara aparecer na n-ésima jogada. Então, eu tenho duas variáveis aleatórias, uma que é o n, tá? E outra que é o x. Então, vou colocar aqui n é o número total de vezes que você joga a moeda. Tá bom? E aí, bom, esse n é aleatório por quê, né? Porque a moeda é jogada repetidamente até que a primeira cara apareça. Então, como eu não sei quando é que vai aparecer a primeira cara, né? Então esse n acaba sendo aleatório. Então a gente já viu que o n tem a distribuição geométrica, tá? Essa é exatamente a definição da variável geométrica com probabilidade de sucesso meio, que é a probabilidade de dar cara. Então a geométrica quer dizer o quê? É o número de tentativas independentes até obter um sucesso, onde o sucesso tem probabilidade Pzinho, tá? Então essa é a distribuição da variável aleatória que representa o número total de vezes que você vai jogar a moeda. E você tem, além disso, você tem outra variável aleatória que é o x, que representa o lucro, né, com o jogo, né? Bom, esse jogo nunca tem prejuízo, tá? Mas enfim, vamos tratar x como sendo lucro com o jogo. Então, eu sei que o x é 2 elevado ao número de vezes que eu jogar a moeda, tá? Então, x é igual a 2 elevado a n. Então, o que vai acontecer, né? Eu vou calcular o valor esperado de x, tá? Eu posso usar o nosso resultado da esperança de uma função de variáveis aleatórias, tá? Isso é o valor esperado de 2 elevado a n, que é igual, né, ao somatório. Aqui, o meu g de x, né, eu vou ter, na verdade, um g de n. Tá? Aqui dentro é g de n, então isso aqui vai dar g de nzinho, em que n pertence ao suporte da variável aleatória n, p de x, p de n igual a nzinho, não é isso? Então vai ser o g da minha variável aleatória original, que no caso aqui era um x, mas no meu caso é n grande. Então vai dar g nzinho, p de n igual a nzinho, e aí o que isso vai dar, né? Somatório. Quem é o suporte do número de vezes que você vai jogar a moeda, tá? O suporte vai ser n igual a 1 até mais infinito, concorda? Porque você vai jogar uma vez ou você vai ficar jogando várias e várias vezes até que vai chegar para todo número qualquer número natural que você puser, é possível de ter sido o número de jogadas. Então você tem que somar com n pertencente aos naturais, que vai dar essa soma daqui.
Então aqui vai dar G, quem é G de Nzinho, né? Se G de N grande é 2 elevado a N grande, G de Nzinho é 2 elevado a Nzinho. P de N igual a Nzinho, tá? Então aqui eu só vou já colocar direto quem é o P de N igual a Nzinho. Eu posso ir na geométrica e ver qual que é a distribuição, qual que é a PMF da geométrica, mas eu não preciso fazer isso, tá? Porque é intuitivo. Se eu vou jogar N vezes a moeda, né? E aí eu vou parar de jogar quando sair a primeira cara, isso aqui significa que eu tive que jogar N vezes até sair a primeira cara. Então quer dizer que qual é a probabilidade disso aqui acontecer? Bom, tem que acontecer coroa N menos uma vezes, né? Desculpa, N menos uma vezes. E depois tem que acontecer cara. Como coroa e cara tem a mesma probabilidade, vai dar isso aqui. Que vai ser o que? Somatório, n igual a 1 até mais infinito, de 2 elevado a n, dividido por 2 elevado a n, que é o somatório n igual a 1 até mais infinito de 1. Isso aqui vai dar mais infinito. Tá? Ou seja, o lucro esperado com esse jogo é infinito. Tá? É um caso degenerado. Só para vocês verem que você pode ter uma variável aleatória, qualquer x bem definida, de tal modo que a sua esperança dá infinito. Isso pode acontecer. Nem sempre a esperança de uma variável aleatória vai dar um número finito. Tá? Então aqui a gente viu um exemplo em que a esperança da variável aleatória é infinita. Tá bom? Ok. Então, beleza. Esse é o valor esperado de x, né? Então, para isso, eu acabei usando aquela propriedade do valor esperado de uma função de variável aleatória. Beleza, então já está feito o problema, já descobri qual o lucro médio ao jogar o jogo, e agora vamos notar, né? E aí aqui o slide continua dando algumas observações sobre o problema. Se você fosse calcular o valor esperado do número de jogadas, você teria o quê? Do n, né? Você teria o somatório de nzinho, vou colocar aqui. Quem que é o valor esperado de n? Por definição, é o somatório dos nzinhos pertencentes, né, ao conjunto de valores possíveis de n. E aqui eu colocaria nzinho, e aqui eu colocaria p de n igual a nzinho. Isso aqui vai dar somatório. Quem é o suporte de nzão? A gente já viu, né? É n igual a 1 até mais infinito. Tá? É o número de vezes que você vai jogar a moeda até sair cara pela primeira vez. Aqui deu n. E aqui deu de novo, né? Meio n menos 1, meio elevado a n. Elevado a 1, tá? Ou seja, isso aqui vai dar somatório n igual a 1 até mais infinito de n que multiplica 1 sobre 2 elevado a n. Tá? Se você for fazer a conta, isso aqui vai dar 2, tá? Como está feito aqui, tá? Eu não vou fazer essa conta separada, mas aí fica como exercício, tá? Então, olha o que acontece. A gente tem que o valor esperado do lucro é o valor esperado de 2 elevado a n, que deu mais infinito. Esse mais infinito é diferente de 4, obviamente, e o 4 é 2 elevado a e elevado a n, tá? Ou seja, isso aqui é só para mostrar que eu não posso ser preguiçoso e fazer assim. É de 2 elevado a n, isso aqui não é 2 elevado a e de n, tá? Então eu não posso ficar jogando o valor esperado para dentro, né, sem nenhum critério, né? Isso aqui não é verdade. Então é só para ressaltar que você não pode fazer esse tipo de coisa. Ou seja, de modo mais geral, você não pode pegar o valor esperado de g de n vai ser diferente de g aplicado ao valor esperado de n, tá? Então você não pode simplesmente tirar qualquer função que estiver dentro do valor esperado e aplicar ela no valor esperado mantendo a igualdade, tá? Então de g de n é diferente, em geral, de g de e de n, tá? Então, beleza. Isso aqui só vai valer se o g
for uma combinação linear ou uma transformação afim, tá? Foi o que a gente viu aqui. Então, aqui eu tenho um g de x igual a ax mais b. Então, nesse caso, aí sim, aí eu tenho que o valor esperado de g de x fica sendo g do valor esperado de x, tá? Nesse caso, ok. Só vai valer nesse caso, caso o g de x seja uma transformação afim da variável aleatória, ou então caso for uma combinação linear de variáveis aleatórias. Tá bom? Bom, e agora vamos fazer o último exemplo, só para finalizar. Então a questão é, em que situação a variância é maior? Em lançamentos de uma moeda honesta ou de uma moeda viesada? Então vamos olhar para X Bernoulli, que é o lançamento de uma moeda, Bernoulli P, tá? Em que X é igual a 1, se somente se, o resultado é K. Tá? Então, aqui eu vou colocar o meu P, se P é igual a meio, então eu tenho a moeda honesta, e se o P é diferente de meio, a moeda é viesada. A moeda é viesada, tá? Bom, então, o que acontece, né? Eu estou pedindo para calcular quem é a variabilidade ou quem é a variância de x. Bom, var de x a gente viu que é e de x ao quadrado menos e de x elevado ao quadrado, tá? Foi uma das propriedades que a gente mostrou lá em cima, aqui, tá? E agora a gente tem que ver, né? Vamos calcular esses valores esperados. Esse aqui é fácil, a gente já fez a conta lá atrás, aqui dentro vai dar P, é o valor esperado de x. Se você tem dúvida, né? Vamos olhar, o valor esperado de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 vezes P de x igual a 1, mais 0 vezes P de x igual a 0. E essa parte dá 0, isso aqui vai dar 1 vezes P de x igual a 1, que é a probabilidade de sucesso, então vai dar P. Então aqui deu P. E quem é o e de x ao quadrado? Bom, o e de x ao quadrado, bom, vamos ver, pensar um pouquinho, né? X ao quadrado vai ser igual a 1 se somente se o x for igual a 1, concorda? No caso da Bernoulli. Então isso aqui é no caso da Bernoulli. Tá? Por quê? Porque se x é Bernoulli, x só pode ser 0 ou 1. X só pode ser 0 ou 1. Então se o x for 1, x ao quadrado vai dar 1. E ao mesmo tempo, se o x for 0, x ao quadrado vai dar 0. Tá? Então, como só tem esses dois casos possíveis na Bernoulli, tanto faz eu pegar a Bernoulli original ou pegar o x ao quadrado, ou pegar a Bernoulli ao quadrado. Então, no caso da Bernoulli, no caso x Bernoulli P, a gente tem que x ao quadrado é a mesma coisa que x, tá? Mas é só nesse caso. Tá? Se eu colocar qualquer outro valor no suporte, não vai valer mais. Tá? Se eu botar, por exemplo, 2 no suporte da variável aleatória x, o x e o x ao quadrado não vão ser sempre iguais, porque quando o x for igual a 2, o x ao quadrado vai dar 4. Tá? Então isso aqui é só uma espertezazinha para anotar. Se o x for Bernoulli, o x ao quadrado é a mesma coisa que x. Então, o valor esperado de x ao quadrado é igual ao valor esperado de x. Aqui deu p ao quadrado, isso aqui dá p menos p ao quadrado, que vai dar p, que multiplica 1 menos p. Então, essa é a variância de x quando x é uma Bernoulli P. E aí ele pergunta, né, quando que a variância é maior?
quando a moeda é honesta ou quando a moeda é viesada, tá? Bom, então eu só preciso resolver, né, achar o máximo, então eu preciso resolver achar o argumento que maximiza essa função em P pertencente ao intervalo 0, 1, tá? Bom, e aqui eu não preciso nem de cálculo, né? Porque basta eu lembrar lá do segundo grau, em que a gente tem... Aqui eu vou colocar P, né? Então, aqui eu tenho P, isso aqui é uma função quadrática, tá? Em P. Aqui eu vou colocar o var de x. Então a variância de x é P vezes 1 menos P, que vai dar 0 quando P é igual a 0, e vai dar 0 quando P é igual a 1. Como a concavidade em função de P é para baixo, então eu tenho uma parábola e o ponto de máximo da parábola está no meio das raízes, tá? Quando ele admite raízes reais. Ou seja, o máximo é quando P é igual a meio. Então o argumento máximo dessa expressão aqui está em P igual a meio. Ou seja, a variância é maior quando a moeda é honesta do que quando a moeda é viesada, tá bom? Que é o que está sendo feito aqui. E qual é o maior valor da variância, né? Então o valor máximo da variância vai dar P vezes 1 menos P, quando P é igual a meio. Ou seja, vai ser meio vezes meio, que é igual a 1/4. Tá? Então, 1/4 é a maior variância possível que você pode observar para qualquer Bernoulli que você estiver lidando. Tá? E isso vai acontecer quando for uma Bernoulli de probabilidades de sucesso igual a meio. Tá? Bom, então com isso a gente fechou os exemplos. Tá? Então eu vou pausar aqui a gravação. E fechamos a aula.